Bem-vindo a todos ao Congresso de Iridologia e Microsemiótica Irídia, e as terapias integrativas e a nutrição. Vamos ter nessa charla uma exposição de uma pesquisa, de um trabalho, que já passou por Dr. Bernard Jensen, que transpôs para nós, e na atualidade nós estamos conseguindo comparar a íris do olho, verificar na iridologia justamente a correlação que existe de minerais, de vitaminas, que pode estar em deficiência, e o órgão correlacionado pode estar também no seu funcionamento subativo, e talvez até crônico e degenerativo, devido à falta desses nutrientes. Então, gostaria de mostrar para vocês, iniciar esse trabalho com a apresentação do sistema glandular fundamental, no qual nós queremos mostrar aqui a parte do hipotálamo, a parte da tireoide e esse eixo que vai até a suprarrenal. Então vamos verificar o termômetro da tireoide, vamos correlacionar a subatividade. Ao observar na iridologia a área da tireoide, nós temos que observar muito bem esse sinal de subatividade, se eles estão nos dois. Se eles estiverem só em um lado, nós temos que observar que está havendo uma compensação do lado que não existe um sinal de subatividade. A iridologia mostra normalmente como é que está funcionando essa tireoide, e nós acabamos estudando um trabalho, uma pesquisa do Dr. Hunter Willen, que esse médico ele acabou descobrindo nas pesquisas que existe um vírus que ataca a tireoide, e não somente a tireoide, mas o sistema nervoso em geral, e várias glândulas, chamado Epstein-Barr, EBV. Então, eu quero que vocês observem aqui a área da tireoide, e que vocês entendam que esse vírus, o herpes vírus, que é o EBV, que vocês estão vendo aqui, juntamente com todos esses fatores que podem ocasionar uma hipoatividade na área tireoidiana, a tireoide tem uma função de produção de proteínas para reconstrução e restauração celular, ela regula a temperatura corpórea, ela ativa a produção maior de mitocôndria. Nós estamos observando que existe o vírus da tireoide chamado EBV, que pode estar instalado na tireoide e pode começar a produzir, então, uma hipoatividade e, consequentemente, diminuir toda a energia e o bem-estar geral do paciente. Eu quero mostrar para vocês que o mofo é um dos fatores de intoxicação. O EBV ele quer um material tóxico, ele deseja intoxicação, ele quer ver a área do tecido, das células bem bagunçadas com uma carga tóxica. O mercúrio é o pior dos minerais, dos metais tóxicos, pesados que existe, e é aí que o EBV, o Epstein-Barr, ele consegue então fazer um estrago maior quando ele está com essa intoxicação de mercúrio. A carência de zinco e a carência de B12 são outros fatores também que podem determinar uma subatividade na tireoide. E vem aí a deficiência de ácido clorídrico e a deficiência também de selênio, deficiência de zinco, que podem estar comprometendo essa função toda, devido justamente à falta de ácido clorídrico estomacal, fazer com que haja uma menor digestão de proteína, nós temos uma deficiência de absorção de cálcio, e como nós sabemos, o ácido clorídrico ele ajuda ao estímulo do fator intrínseco, que é o fator que determina a melhor absorção de B12 dos alimentos. Então aí é onde nós vamos conseguir então desenvolver um trabalho muito bom, é a observação da área estomacal, que nós vamos apresentar logo lá na frente, mostrando que não só a deficiência de ácido clorídrico é o fator principal hoje de uma desnutrição, mas os pesticidas e os herbicidas, hoje nós podemos também observar, principalmente se nós temos o equipamento de biorressonância, o bioanálise, que a gente pode medir o nível, a nível digital, a intoxicação pelos pesticidas, pelos herbicidas.
Os inseticidas em casa, né, que comumente são utilizados, né, é um fator também de intoxicação para que haja uma ativação desse vírus, né? Essa pesquisa ela é atualizada, ela é nova e mostra que nós devemos, antes de querer fazer qualquer tratamento na tireoide, nós temos que pensar em derrubar, né, em eliminar, né, de uma vez, com toda a prática que nós conhecemos, da prática da medicina ortomolecular, da medicina biomolecular e da medicina naturopática, né? Então nós vamos utilizar todos os recursos que a gente tem para poder debelar esse vírus, porque ele se instala na tireoide no seu terceiro estágio, né? A mononucleose é um dos fatores que ele faz, que seria justamente o segundo estágio, e o terceiro estágio é que ele já está instalado e ele tem uma preferência pela área da tireoide. Então nós vamos verificar que qualquer estresse que nós podemos passar também é fator de subatividade tireoidiana, né? O excesso de remédios alopáticos também, né? Que pode provocar também uma iatrogenia, né? Uma intoxicação, uma sobrecarga, não só na área hepática, mas lembrando que a tireoide também libera oxigênio para haver uma boa desintoxicação sanguínea, né? As alterações hormonais que nós estamos falando, desde a progesterona, desde o cortisol, desde a parte de oxitocina, que é produzida pelo hipotálamo, até serotonina, né? Melatonina, que é um neurohormônio também, neurotransmissor fundamental para o equilíbrio do ciclo, né, do sono, né? Hora de dormir, hora de acordar, hora de acordar. Nós temos então a insônia, né, como um fator de levar a tireoide a ficar mais fraca e, consequentemente, aumentar a atividade desse vírus. Então, estamos falando desse vírus que muitas vezes nós fazemos esse exame do Epstein-Barr e nós encontramos uma carga viral elevada em IgG. Carga viral em IgG é sinal que teve uma carga viral elevada na IgM, na atuação dela de ataque, e nós sabemos que, mesmo estando no IgG latente e tendo seu próprio anticorpos, esse vírus ainda continua fazendo seu estrago. Lamentavelmente, os exames laboratoriais não conseguem perseguir esse vírus nos tecidos, nas células, e não tem um exame laboratorial tão perfeito, a não ser IgG e IgM, que possa observar. Mas outros exames laboratoriais de pesquisa do Dr. Anton William, né, esse americano, ele pôde observar que realmente, né, esses fatores aqui, como a tinta fresca, né, uma tinta fresca que tem cheiro, né, e aquele cheiro que é um cheiro liberado justamente pelo chumbo da tinta, as picadas de insetos, a pessoa que é alérgica, e a ingestão de muito álcool, pode ser todos esses fatores aqui desencadear um processo de má função na área da tireoide e, consequentemente, levar a esse herpes vírus 4, onde ele se instala e ele faz o seu estrago. Interessante que o estrago dele é em cima das células, onde existem resíduos, né, que podem se transformar em substâncias tóxicas e até neurotóxicas, e o próximo passo do ataque dele é na área do sistema nervoso. Então, nós temos aí nos exames da tireoide, né, que são exames corriqueiros, rotineiramente a gente pede esses exames, mas tem alguns exames que a gente quase não dá muita atenção. Eu diria para vocês que a TSH, né, que é o hormônio tiroestimulante, é fundamental para nós entendermos que, embora seja lá encostado a 5,2, né, a partir de 2,5 já pela comunidade médica científica europeia, já temos 2,5, acima de 2,5 já pode se considerar uma tireoide subativa, né? E esse é um hipotireoidismo tipo 2. A TRAB é o anticorpo antirreceptor do TSH, que raramente aparece. Normalmente é uma autoimune que pode fazer isso, né? Justamente na TSH, estimular demais ou não estimular, isso pode aparecer, meio raro, mas aparece em determinadas situações onde nós temos aí a tireoidite de Hashimoto. A T4 e a T3, a gente tem que entender também
que 4 átomos de T4, né, ela tem que se converter em T3, então ela tem que perder esse átomo, e para perder esse átomo, ela tem que ter a deionidase 2. Para essa conversão haver, temos que verificar as enzimas dependentes, que seria com o selênio e com o zinco. Sem selênio e sem zinco, a gente não consegue fazer essa conversão e não ter o T3, que é o hormônio que vai sobrar 10% para poder entrar nos 100 trilhões de células. E a gente verifica também que o T3 reverso é aquele T3 que foi, que não entrou e que retornou para se transformar novamente em T4. Para toda essa transformação vai precisar sempre da deionidase 2, consequentemente tendo zinco e selênio como fatores de enzimas dependentes. A função da tireoide, nós temos aqui a manutenção da temperatura corporal, a produção de energia, a frequência cardíaca, a saúde do cabelo, pele, unhas. Esses sinais de subatividade da tireoide, a gente pode verificar realmente uma facilidade para engordar, porque a eficiência metabólica não está no seu melhor nível, né? Não está 100%, está caído para 60%, para 70%. E eu gostaria de falar para vocês um detalhe importante da alimentação e da nutrição, que a alface, né, ela provoca uma deficiência na área da tireoide, devido justamente a ter uma substância, a alface, que vamos considerar um ópio vegetal. Ali nós encontramos um ópio vegetal que foi descoberto por uma bióloga, né, da Venezuela, né, há pelo menos mais de 20 anos atrás, e que nós entendemos então que quando nós temos que ter um funcionamento normal da tireoide, temos que retirar a alface. A alface pode diminuir em 15% a 20% a função tiroidiana. A intestino preso é um dos problemas, mas estamos corrigindo sempre pensando com HCl, que o HCl vai fazer o quê? Vai produzir então um quimo esterilizado, que não vai haver fermentação em sua sequência, portanto não vai ter tantos gases e também nenhuma desbiose intestinal. Aumento da sensibilidade do frio e a baixa temperatura corporal pode haver, a retenção de líquido, né, o cansaço, a fadiga, a dificuldade de foco, né, mental, o aumento do colesterol e do triglicéridos. Então nós temos que buscar uma função tiroidiana para que nós possamos afinar esse eixo, né, do hipotálamo, né, da suprarrenal e da tireoide. A conversão, então, novamente, que eu falei do T4 para o T3, né, está aí, né, o T3 tem 4 átomos, né, de iodo, e terá que perder um átomo para virar o T3, que é justamente o T3 que vai ser conduzido para dentro da célula e vai fazer toda a sua produção normal de energia. Então, por meio dessa reação aí da deionidase 2, que é uma enzima dependente dos outros cofatores de zinco e de selênio, é que nós temos essa virada da função de produção do hormônio tiroidiano. Então, a tireoide é um termômetro bioquímico fundamental, né, como o iodo, como o selênio, né, e nós temos aqui a fórmula para nutrir a tireoide. A fórmula para nutrir a tireoide, que é essa daqui que vocês estão vendo, tá? Que nós fizemos. Nós temos o kelpiodine a 50 microgramas, uma sugestão nossa. O selenometionina, que é o Excellent, que é o selênio mais nobre, em 200 microgramas. O zinco acetato, que é o zinco que mais absorve, de maior biodisponibilidade, em 25 miligramas. A tirosina a 120 miligramas, esse aminoácido. E nós temos aqui a vitamina B2, 40 miligramas, e o hexanicotinato inositol a 80 miligramas. Lembrando, né, que essa daqui é a vitamina B3, que é a niacina fria, né, que não provoca ruborização. Essa fórmula, então, nós damos logo de manhã cedo, para começar a nutrir o tireoide, e partimos, então, para a fórmula do bioiodo, né, onde nós damos essa fórmula aqui após o jantar, que é para ofertar o iodo, e lembrando que o DMSO, que é 50%, significa que ele vai escovar a célula, vai limpar o receptor de entrada do iodo, né, com essa água deionizada,
uma gota, 2 gotas, no máximo, normalmente usamos uma gota para poder ofertar o iodo orgânico, né, o iodeto de potássio e o iodo metalóide, e nutrimos a tireoide, dando bioiodo, lembrando que a gente pode colocar essa fórmula do bioiodo em 30 ml de água, porém tem que tomar pelo canudinho para que não haja problemas de deixar o dente manchado de vermelho, né? Uma recomendação para vocês, ok? Lembrando, termômetro da tireoide, né, é o iodo, o selênio e o zinco. Então, se nós quisermos ver deficiências, né, de selênio, de zinco, de iodo, nós temos então a tireoide como um termômetro bioquímico para demonstrar para nós de que está havendo um déficit, uma falta desse nutriente. Vamos buscar então na nutrição a reposição da riqueza desses nutrientes para que haja então um equilíbrio funcional da tireoide. O monolauril, que são ativos que eliminam vírus do Epstein-Barr, ele é extraído do coco, né? Um ester C, né? Junto com o ácido caprílico, né? Mas esse ativo monolauril ele deveria ser separado. Nós estamos dando 500 miligramas para uma dose por dia, às vezes 2 também. Lembrando que o biocide, que é um extrato cítrico e que tem seus ativos aí, virucida, fungicida, bactericida, né? Portanto, esse extrato cítrico é extraído da casca do limão, da semente do limão, da laranja, da mexerica, da tangerina, ok? E nós temos o CDS, o MMS, como o hipoclorito de sódio, né? Que também é usado pelo Andreas. O extrato de Propst Red, que eu acho interessante nós falarmos aqui, que pega não só Epstein-Barr, né, que pega também o citomegalovírus, o herpes 1, o herpes 2, né? Lembrando que hepatite A também pode pegar, mas hepatite B, hepatite C, nós não queremos falar aqui que pega, porque nós não conseguimos ver essa forma de eliminar esse vírus mais rebelde. A ozonioterapia, voltando para o extrato de Propst Red, que é o Dalbergia ecastophilium, né, que é justamente uma planta, né, onde que esse extrato vermelho ele pode conduzir então uma imunidade melhor, né, ele desinfeta muito bem e aumenta a imunidade. A ozonioterapia ela pode ser retal, ela pode ser em autohemoterapia grande ou menor. E o Ganoderma lucidium, que é o extrato seco a 70% de beta-glucana, que é o Elmune, que a gente encontra até na farmácia, mas o Ganoderma lucidium, esse extrato, ele aumenta em 22%, né, depois de 2 horas, você tomar uma cápsula, a seu sistema imunológico. Portanto, estamos dizendo que o monolauril e todos esses ativos apresentados para vocês são ativos, então, que vai ajudar a eliminar o vírus do Epstein-Barr que está instalado, localizado, né, ali na área da tireoide. Tá? Pode ir. Então, o sistema digestivo que nós queremos observar aqui e colocar como termômetro, né, seria justamente a área estomacal. A área estomacal ela é fundamental para o eixo do trato gastrointestinal. Quer dizer, uma boa digestão com sucos gástricos dentro de normalidade e as enzimas digestivas tendo a sua secreção normal, com certeza a qualidade dos alimentos que nós estamos ingerindo vai realmente fazer com que haja uma boa absorção, uma boa digestão, uma boa absorção e vai aumentar a nutrição celular, né? Nós precisamos pensar, então, em utilizar alimentos mais orgânicos, alimentos mais naturais, né? Precisamos ter grandes saladas, bastante frutas, pensar nas raízes. Mas interessante, né, que o Dr. Bernardense diz de que a área estomacal é a área do termômetro de sódio. O sódio orgânico que eu quero falar para vocês, ele não é o sódio do sal marinho, ele não é o sódio inorgânico, né? Ele não é o sódio do sal do Himalaia, né? Inclusive, queria falar um pouquinho só para vocês sobre o sal, né, do Himalaia, o sal cor-de-rosa do Himalaia, que é um sal que tem muito óxido de ferro,
tem uma concentração elevada, desbalanceada de óxido de manganês. Portanto, quanto mais cor-de-rosa é o sal do Himalaia, maior é a sua concentração de óxido de manganês. Portanto, manganês pode afetar e lesionar a área renal. Existem casos já correlacionados ao sal do Himalaia, de pessoas que começaram a utilizar muito na comida diária, na salada diária, e houve um problema na área renal. Então, quero avisar vocês que tanto jovens como idosos não devem utilizar esse sal do Himalaia, né? E sim o sal marinho comum. Tem o sal de Mossoró, que não é retirado o iodo, que é um sal que tem praticamente, se parece com a flor de sal, né? Onde você pode cozinhar. Utilize pouco sal nas saladas, utilize pouco sal na comida. Tente usar gergelim com sal, né? O gersal, que seria 18 porções de gergelim para uma de sal marinho, né? Tostados juntos, né? E moídos, né? Aí nós temos o gersal para utilizar sobre a comida depois de pronta, né? Claro que pode usar o sal marinho para cozinhar. Eu queria falar desse sódio para vocês, porque o sódio mais importante que tem, né, para o estômago é considerado o salsão, o aipo. Salsão e aipo é fundamental na nossa saúde, porque na verdade é um sódio orgânico. Outro sódio orgânico que eu considero assim saudável seria a vagem, seria o quiabo, que tem um bom sódio orgânico, né, e todas as folhas verdes mais escuras, tenras, elas têm um sódio orgânico. Então, o melhor remédio para a área estomacal é considerado o suco verde, né? O suco verde que, como diz Bernard Jensen, que salva a humanidade, né? O suco verde tem uma seiva orgânica, principalmente das folhas, ou mesmo das raízes, né? Lembrando que o suco principal hoje nas pesquisas, para que possa haver um aumento de óxido nítrico, aumento dessa energia, né, muscular, seria a beterraba, a raiz da beterraba orgânica, com uma folha da beterraba orgânica também, batido em meio copo de água mineral ou água de coco natural. Não precisa ser um copo enorme, né? Todos os dias, ao levantar, seria o ideal, né, o nosso estômago receber a seiva de raízes de folhas, logo pela manhã, tomado aos sorvos, né? Esse é um sódio orgânico que vai se instalar na mucosa estomacal e vai haver, então, uma boa recuperação para que haja as enzimas digestivas, para que haja a produção de HCl, de ácido hidroclorídrico, né, que ajuda na digestão. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. O HCl, o ácido clorídrico, o fator intrínseco, sempre nas minhas palestras eu vou de encontro a esse suco gástrico fundamental, porque o HCl, esse ácido clorídrico, ele ajuda, né, na absorção de quê? De cálcio. Coloca o cálcio em solução química, o HCl ajuda na digestão de proteínas, porque digere muito bem. Não existe uma fermentação, porque o HCl ele faz com que haja um quimo esterilizado, o próprio ácido clorídrico esteriliza o quimo e cria uma função intestinal sem desbiose. Ou melhor, lá no intestino delgado, não começa a fermentar tanto, claro que sempre existe um pouco de fermentação, né? E precisa dessa fermentação para que possa haver essa degradação dessa massa fecal, né? E que tenha um funcionamento bom. Outra coisa que eu considero interessante no uso do HCl é a utilização do HCl para H. pylori. O H. pylori não sobrevive quando você tem um ácido clorídrico diariamente na hora do almoço e na hora do jantar. Nunca utilize HCl, né, da hora que você levanta com a primeira refeição. O estômago normalmente ele está ácido pela manhã, ele só vai ficar levemente alcalino a partir então das 12h30, meio-dia e meio, ele começa então. Aí é onde que nós podemos utilizar
o ácido clorídrico nessas porções aqui, nessas porcentagens que vocês estão vendo aqui. O 3,7 é para fazer o teste. Depois nós temos o Dr. Walter, o professor Dr. Walter Maffei, que descobriu esse trabalho, né, há mais de 30 anos. Né? Ele coloca o trabalho que 10% é a dose ideal para iniciar. Podemos passar para 20, podemos passar para 30, mas lembrando de uma coisa assim que eu considero fundamental. Se você tem uma boa digestão de proteínas, você está construindo neurotransmissores pelos aminoácidos que são digeridos, você está construindo a massa muscular, a área da gengiva e todas as células neurais. Quando vocês têm o ácido clorídrico, vocês estão então estimulando a área estomacal a aumentar a absorção da vitamina B12, tão difícil de ser absorvida dos alimentos. Não estamos falando em injetável de metilcobalamina, não estamos falando em utilizar metilcobalamina a 250 microgramas a nível sublingual, nós estamos dizendo que o próprio estômago que pode absorver melhor quando você tem o estímulo do ácido clorídrico na produção dessas enzimas digestivas, que é o fator intrínseco, que os cientistas não conseguiram copiar e fazer uma fórmula que tenha e que seja como a função do fator intrínseco, fundamental. Se nós regularmos a área estomacal, que é um termômetro de sódio, com as enzimas digestivas e com o suco gástrico HCl, que é o ácido clorídrico, nós teremos um eixo digestivo muito bom, evitando então o intestino com uma disbiose. Okay? Então, lembrando que nosso estômago, ele é um estômago que merece sódio orgânico, né? E ele também, né? A gente olha, evite o sal do Himalaia, olha aí, né? Agora, existe uma folha extremamente restaurativa da mucosa estomacal que foi esquecida devido aos veículos de informação, né, principalmente a mídia, que na época que todo mundo estava usando o Confrei, houve um ataque muito grande às folhas de Confrei e pararam de utilizar. E nós estamos continuando a utilizar, porque o Confrei é uma folha fenomenal, tendo muito sódio, e mantém não só a parte da área estomacal como um sódio orgânico, mas também ele ajuda muito a melhorar a consolidação de ossos quando existem quebraduras. Só para vocês entenderem também mais um pouco, eu coloquei aqui na íris do olho, onde nós temos os pHs, né? O ácido clorídrico ele dá equilíbrio aos pHs ideais, ao pH da saliva, ao pH do estômago, ao pH do intestino delgado, ao pH do intestino grosso, ao pH das vias urinárias, ao pH do nosso sangue. Então, ácido clorídrico regula pHs. Ácido clorídrico regula esse eixo fundamental, que possa haver uma boa digestão, que possamos digerir e absorver melhor alimentos naturais, alimentos equilibrados. Não adianta termos excelentes alimentos com toda a nutrição se não tivermos um estômago saudável com todas as suas enzimas. Tá? Colocamos aqui a parte que é fundamental, aqui que precisa de cloro, né? O cloro, o sal marinho, que nós falamos, né? E evite o sal do Himalaia. Né? Então está aí o termômetro bioquímico da área estomacal, a gente quer mostrar aqui sódio e magnésio, lembrando que a molécula central da nossa hemoglobina é ferro, e lembrando que a molécula central da clorofila, né, dos sucos verdes, essa molécula central, ela é magnésio. Olha que interessante. Né? E o sódio, né, o sódio orgânico que eu falei, dos sucos verdes, e principalmente a rainha de sódio que nós temos aqui, que é o salsão, que é o aipo. Né? Observe que as enzimas digestivas podem ser feitas numa fórmula só com a papaína, né? Associado, você pode tomar as fórmulas de suco gástrico,
que seria justamente o ácido clorídrico, no meio da refeição, com 30 ml de água, e após a refeição uma fórmula com papaína, com gengibre, com capsicum, com pimenta, né, e a espirulina e a clorela também serão utilizadas para ajudar a ter o sódio orgânico. Queria lembrar para vocês que a capsicum, que seria a pimenta, né, a pimenta é fundamental aqui, né, para que haja calor na área digestiva e também o estímulo do ácido clorídrico natural que nós temos na nossa produção. Com relação ao gengibre, para poder fazer essa reposição de enzimas digestivas, pessoas com uma certa idade que tem pressão alta, elas não podem utilizar o gengibre porque pode aumentar a sua pressão arterial, né? Uma forma para nutrir a mucosa estomacal que eu tenho aqui, né, nesse termômetro, seria o suco verde, 30% de salsão ou aipo, que é o sódio orgânico, 70% da maçã verde, que é a mais rica em potássio. Lembrando que nossas células precisam de 2 sódio para 7 potássio para que haja uma boa produção de energia. Então, essa é a forma para nutrir a mucosa estomacal. Então, agora entramos na área do hipotálamo, né? O hipotálamo, por que eu escolhi este órgão, essa glândula, né? Eu diria essas glândulas, que a gente vai verificar aqui, que o hipotálamo ele é fundamental. Porque, como nós vimos, né, o trato gastrointestinal é o eixo, né, da nossa digestão, né, é o eixo de absorvermos nutrientes para a produção de energia, mas nós precisamos de cuidar do hipotálamo, que é a área do centro de equilíbrio químico, né, o centro de equilíbrio neuroendócrino, só para vocês verem, né, o LH, o FSH, né, todas as glândulas dependem do estímulo do hipotálamo, e lembrando que ele também controla, né, a área de temperatura corpórea. Quando uma mulher está em menopausa, quando nós estamos observando que a resposta de temperatura, de equilíbrio da temperatura, não está sendo imediata, e a mulher sofre com os fogachos, sofre com o climatério, nós estamos sabendo que o hipotálamo está havendo o quê? Uma mumificação na sua função, está endurecendo, está oxidando, né? E nós temos que saber utilizar os antioxidantes. Mas para nós utilizarmos os antioxidantes, assim como qualquer órgão que esteja com mau funcionamento, nós temos que estudar a parte de intoxicação de metais, o chumbo, o mercúrio, o antimônio, o arsênico. Nós temos aí o talho. O talho, de onde vem o talho, né? O talho é um metal que quase ninguém entende ainda. Mas o talho ele vem dos venenos de rato. Então, muitos alimentos que ficam em celeiros, né, de cooperativas têm muito veneno de rato ao redor desses celeiros. Portanto, sempre escapa essa poeira que se torna volátil para as sacarias de feijões, de arroz, né, da ervilha, né, das favas, do feijão branco, feijão preto, feijão azul. E nós temos uma contaminação que ocorre sim quando a pessoa se aproximou muito do contato desse talho de veneno de rato que existe na roça, né? E também na cidade também vários venenos contêm o talho. E o talho ele pode realmente atravessar, como outros metais, a barreira hematocefálica e pode criar uma intoxicação na área hipotalâmica. Lembrando que nós temos o tálamo, nós temos o hipotálamo, nós temos o tálamo e nós temos também a hipófise, que é a pituitária. Lembrando que lá em cima nós temos a parte da pineal, né, a epífise, né? Muito bem, nós queremos controlar e equilibrar esse hipotálamo, né, no qual todo o nosso organismo pode entrar em harmonia nas suas funções endócrinas. Nós queremos entender melhor, né, todas essas funções na área da íris. Então, nós estamos vendo a seta nessa íris que vocês estão vendo amarronzada, ela tem uma heterocromia central amarronzada, ela tem um sistema linfático congestionado, e você verifica que a área dos
dos anéis nervosos concêntricos que nós estamos observando aqui, eles vão até essa área e eles se quebram nessa área e pode ver que essa seta mostra a área do hipotálamo. Paralela a ela aí, mais do lado, essa é uma íris direita, né? Mais para esse lado esquerdo, na área cefálica, nós estamos observando mais um rádio solaris menor e um rádio solar maior, que mostra que nós temos aí uma hipofunção hipotalâmica associada a uma pituitária ou melhor, hipófisis. Nós podemos observar também, né, essa parte de onde tem hipotálamo e hipófisis, nesse mapa aqui, de Angerman, né? E lembrando que se houver algum achatamento na área cefálica, vai haver uma restrição, né, justamente do transporte nervoso até a área da função do hipotálamo e da função da hipófise e da pineal. Vai diminuir também a vascularização na área cerebral. Para observarmos então a área hipotalâmica, se ela está hipoativa ou hiperativa, nenhum dos dois são bons. Ela tem que estar com uma pupila normal, mostrando que tem uma boa reserva de energia, uma pupila com um círculo perfeito. Quando nós observamos, quero mostrar para vocês essa pupila aqui subativa, né, na parte horizontal, onde você tem aí a subatividade da função hipotalâmica, quando você tem uma pupila, então, na forma horizontal, de forma ovalócita. Né? Aí o hiperativo do estímulo da área hipotalâmica, ela vai estar nessa forma elíptica, onde nós temos na forma vertical uma forma ovalada, mostrando que está existindo um estímulo maior para que haja um funcionamento de equilíbrio na área do hipotálamo. A forma de nós estarmos resolvendo um tratamento, buscando um tratamento na área do hipotálamo, é interessante nós observarmos, então, que os fatores de estresse são os que mais podem produzir hipoatividade hipotalâmica. É o que mais deixa essa subatividade, fora os metais pesados que nós já falamos, né? E o sono, a qualidade do sono, que é fundamental. Lembrando que o hipotálamo tem um termômetro bioquímico, né? Olha lá, o fósforo, né? Os fosfolipídios, a gema de ovo é riquíssima em fosfolipídios, né? Nós temos que lembrar que o manganês é um termômetro bioquímico para o hipotálamo, né? O manganês que tem nos damascos frescos e também nos damascos secos, né? É uma boa fonte de manganês para ajudar a química, né, do hipotálamo. As células vão agradecer a chegada de manganês, de fósforo. E o bromo, que nós estamos falando aqui, você vê muito o bromo, você tem na área das ervilhas tenras, né, na área da vagem, né, tem uma riqueza boa. E lembrando que o complexo B é fundamental, né, o amendoim, os cereais integrais, as amêndoas, que eu gosto muito de utilizar, né, como fonte boa de complexo B. Lembrando que nas amêndoas eu tenho que lavar as amêndoas, eu tenho que secar as amêndoas para poder comê-las. Esses fatores anti-estresse que a gente pode conseguir aqui, e que pode fazer alguns exercícios, interessante, né? O Dr. Bernard Jensen observou que assobiar, quantos de nós assobiávamos quando era jovem e nós não estamos mais assobiando? Quantos de nós acorda assobiando? Né? O assobio faz bem para o hipotálamo, para o equilíbrio neuroendócrino, neuroquímico da área hipotalâmica. Né? Temos agora uma função nova que estão descobrindo, que estão mostrando, que é linfático. Né? Quer dizer, um sistema de detox que existe, que é o linfático, né, da glioma, e que faz toda uma limpeza nessa área cerebral, nessa área neural. Né? A quelação de metais, onde os metais têm uma afinidade grande, que é o alumínio, né? Que a gente sabe que o mal de Alzheimer ele tem 10 vezes mais alumínio que uma pessoa de morte normal, natural. Né?
Queria mostrar para vocês também aqui que o arsênico, que pode vir das águas, né, de encanamentos antigos de metais, e o talho, que é o de veneno de cobra. Voltando ao alumínio aqui, né, nós temos alumínio no desodorante, nós temos alumínio na água da torneira, né? Então é fundamental que nós tenhamos uma água estruturada dentro de uma concentração mineralógica, de uma fonte, de uma mina de água mineral ou de um poço artesiano, para que essa água seja estruturada dentro das rochas, né, e que tenha o equilíbrio, né. Com relação ao pH da água, eu não ligo muito, porque nós podemos fazer uma rotatividade de água com pH mais baixo, com pH um pouquinho mais alto. E o interessante de tudo é que nosso próprio organismo tem o efeito tampão para equilibrar esse pH. Okay? Observe novamente a íris dessa pessoa, né? Existe uma função subativa aí na área da vitalidade, aí às 12 horas, né? Uma pupila contraída, uma pupila que a gente verifica que é de uma pessoa de idade, né? Temos uma mancha psórica desse lado esquerdo, que vocês estão observando aí, e é sinal que iniciou limpeza, porque existe um esbranquiçamento na bolsa intestinal que a gente está vendo nessa íris direita, né, na flexura aqui do sécon subindo para o ascendente, mas observem um detalhe muito importante dos anéis nervosos, né, que a gente está vendo aqui, que existe uma baixa de fósforo, né? Esses anéis nervosos são largos, têm uma espessura maior e se liga quase totalmente ao círculo perfeito concêntrico. É de uma pessoa muito depressiva que eu estou mostrando para vocês. Eu queria mostrar um trabalho que eu posso correlacionar a parte da área do hipotálamo, da hipófise, da pineal, que é justamente a medicina faraônica, onde eu estive estudando com Ludmila de Bardo e o Boris de Bardo, um casal de médicos, cientistas, que desenvolveram e aproveitaram todos os recursos e a história da medicina faraônica, utilizando a área endonasal como uma área reflexa, assim como nós temos os microsistemas da língua, o microsistema da área da planta dos pés, o microsistema da íris, nós temos um outro microsistema que é internamente na área endonasal. Eles fazem uma limpeza com neticria, que você está vendo na foto do livro dessa moça logo abaixo, e fazem a limpeza com água mineral morna e sal marinho, né? Observem também que eles têm esses cotonetes metálicos flexíveis para fazer uma limpeza e estímulo, né, como se fosse uma massagem na área endonasal. E então, podemos observar na área 3, que é uma área que pode corresponder ao estímulo do hipotálamo, e tem um algodão na ponta e que se coloca óleos essenciais com azeite de oliva, que não são cáusticos para a mucosa nasal. É um trabalho interessantíssimo, principalmente quando eu estive lá, né, aprendendo por 2 vezes. Né, ele mora na Ilha Canária, lá na Espanha. Né, havia esses cursos e por 2 vezes eu fui lá aprender e até hoje eu utilizo esse sistema na medicina faraônica, né, que são esses reflexos que são estimulados por esse cotonete. Então, queria mostrar aqui mais de perto para vocês a parte interna e a relação de todos os órgãos, de todos os sistemas, né? E esse é um trabalho que nós estamos, nós não paramos de desenvolver, mas vimos que tem um interesse muito grande nesse trabalho para que a gente possa, então, ensinar mais essa técnica, né, porque Boris de Bardo já faleceu já há alguns anos, nos deixou, né, mas deixou esse legado da pesquisa da medicina faraônica. Né. Aqui você vê na íris a área do hipotálamo também, é um mapa de Boris de Bardo, e ali nós estamos observando as zonas que são relacionadas, né, a órgãos, a sistemas e glândulas, e que podem ser muito bem estimulados, né, nessa área, com esses cotonetes flexíveis, metálicos,
utilizando azeite de oliva e óleos essenciais. Cuidado, porque esse preparo tem que ser um preparo que não haja causticidade, né, e que não possa provocar a irritação desse canal endonasal. Eu vou dar um pulo aqui na suprarrenal, mas só para dizer para vocês que suprarrenal ela tem zinco, ela tem vitamina C, ela tem ácido proteínico, mas é fundamental, então, o zinco e a vitamina C, que ela não é armazenada, mas é o termômetro da vitamina C, é o termômetro do zinco e do ácido proteínico. A hidrocortisol, o cortisol que é liberado por ela, a adrenalina, e esse hormônio, o pró-hormônio, o DHA, que é o dehidroepiandrosterona, fundamental para que a gente se mantenha mais jovem, né? Não tenha um envelhecimento tão rápido, né? Quero mostrar para vocês aqui também a área do cérebro, né, que é fundamental, o termômetro bioquímico aqui, onde nós temos os fosfolipídios, que eu utilizo da lecitina de girassol ou da lecitina de soja, né? Nós podemos observar que ômega 3, 6 e 9 é fundamental e os aminoácidos dessa área. A intoxicação de metais pesados e tóxicos, como o alumínio, pode oxidar muito essas áreas de vascularização na área cerebral. Portanto, nós precisamos de um apoio, né? Terminando aqui para vocês, né, um termômetro bioquímico, que seria a área hepática, o fígado, né, onde nós vimos que o Epstein-Barr, ele também desloca, ele também destrói determinadas funções do sistema hepático, criando até o polimorfismo do MTHFR, né, esses genes que têm essa transmutação, levando a consequências, né, da homocisteína elevada, por não ter a função, né, de se transformar e de aproveitar o ácido fólico, né, o metilfolato. Né. Ele é um termômetro de potássio, de ferro e de B12. Seguindo aqui o fígado, né, o detox hepático que a gente deve fazer com suco verde, deve evitar as gorduras e os óleos aquecidos, observe as gorduras nocivas desse lado. Nós temos a primeira aí, que seria a gordura do salaminho, vista no sangue, no microscópio, isso a gente vê no dia a dia, gordura saturada de carne vermelha, gordura saturada de lácteos e presunto, a gordura saturada da mortandela, e o mais incrível de tudo, essa parte escura que vocês estão vendo, é a gordura saturada aquecida de carne de porco, a pior delas, né? Portanto, nós temos a raiz de hidrates canadense como a raiz mais poderosa para fazer detox na área hepática, né? Eu quero só passar aqui, antes de nós fecharmos nossa aula, mostrarmos aqui a iridologia e vacinas, né? A mamilação mostra que as pessoas que têm esses pontos, que parecem pequenas verrugas em toda a parte irídea, né, são programadas a não tomar vacinas. Portanto, as pessoas que podem ter maiores reações com vacina, a gente pode observar aqui na íris, no sinal de mamilação. Pode ocorrer reações muito graves em pacientes com esse sinal na íris. Altas doses de vitamina C, acompanhada de vitamina E, pode ter um efeito antihistamínico e pode ajudar essas reações, que podem ser de moderadas a graves, né? Lembrando que coma alimentos do sol e da terra, alimentos orgânicos, viva no campo, né? E que vocês possam desfrutar de uma boa saúde. É meu desejo de coração para vocês. Muita saúde a todos. Muito grato.